Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estou passando aqui para mais uma dica de leitura. Hoje o tema é muito especial. Eu vou trazer um livro para vocês, a dica de um livro que eu comprei no Mednesp, num dos eventos da AME Brasil, onde a doutora Marlene Nobre e vários médicos da Associação Médico Espírita faziam eventos, organizavam eventos com temas ligados à ciência e espiritualidade. E garimpando aquela banca de livros, né, que eu sempre fazia quando eu ia nesses eventos, eu encontrei um guia prático, um livro muito especial. E ele tem um tema que eu percebo que ainda estamos muito distantes de compreendê-lo. E é um dos temas mais importantes para nós, como espíritos e almas encarnadas. E é um processo que todos nós, um dia, vamos fazer um encontro com esse tema. Vocês estão curiosos aí? O livro se chama Fazendo as Pazes com Deus. E já me chamou a atenção pelo título, né? Fazer as pazes? Por que será? Será que tem alguém que está de mal com Deus? E acho que nos nossos momentos de dor e sofrimento, todos nós ficamos um pouquinho de mal com Ele, né? E esse livro foi escrito, né, por Harold Bloomfield e o Philip Goldberg. Um é psiquiatra, da psiquiatra diretor da universidade lá da Yale, nos Estados Unidos, e o outro é um grande mestre, professor de meditação, muito premiado. E com certeza, né, alguém que através da meditação de suas viagens fez encontros incríveis com Deus. Os dois se uniram, o selo é da editora, né, Pensamento, e eles... É um livro notável, assim, só lendo para vocês entenderem o tamanho da conexão, dos caminhos que eles trazem para que a gente entenda essa nossa relação com Deus. Eles integram, né, eles falam de integrar a espiritualidade ao nosso cotidiano. Isso independente de crença, de religião, de que Deus que a pessoa segue ou não, eles vão falar num capítulo, eles vão falar isso também. Que Deus, né? Qual Deus, né? Na doutrina espírita, Kardec nos revela Deus, na primeira questão do Livro dos Espíritos, como inteligência suprema, causa primária, ou primeira, em algumas traduções, causa primária de todas as coisas. Então é a fonte universal de tudo, de toda a criação. E nós, através da doutrina espírita, conhecemos, tentamos entender racionalmente, né, os seus atributos, as suas leis. Nós nos percebemos filhos de Deus através do Evangelho segundo o Espiritismo, né, na parte cristã do Espiritismo, que tem essa relação de Deus com Cristo, e Ele é essa ponte para nos levar a Ele, como Ele dizia, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai senão por mim. Outra frase do Cristo que era instigante era: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, das definições de Deus, essa de Kardec, tem uma que eu gosto muito que está no Evangelho de João, onde ele diz: Deus é amor. Essa é a definição mais profunda. Aparentemente, a palavra amor no mundo de hoje, ela talvez não tenha o sentido e o significado profundo do que ela realmente significa.
porque nós, seres mortais, nesse processo evolutivo, ainda estamos aprendendo a amar. Por mais que o ser esteja na Terra dizendo que ama, ainda não é a dimensão do amor real. Ainda não é a dimensão desse amor infinito, desse amor incondicional, desse amor capaz de criar, como é o amor divino por todos nós. Então, no livro, eles vão desenvolvendo uma ideia, né, falando das sementes de Deus e que ela está plantada em nós. No Espiritismo também sabemos disso, né? Como filhos de Deus, nós somos partículas dele, partículas desse amor. E ele está dentro de nós com toda certeza. Mas os homens, por não compreenderem isso, têm buscado Deus em templos, fora, em religiões. E toda vez em que o homem mistura a sua visão antropomórfica de Deus, onde ele coloca a sua própria imagem no contexto, ela se perde na sua beleza e pureza, porque ela fica à mercê da interpretação humana. E falar de Deus sempre é algo muito subjetivo, porque a gente está falando de algo que nós não vemos, não sentimos. Assim como o oxigênio, que nós aqui respiramos, não vemos, mas sabemos que ele é essencial e fundamental para manter a nossa vida. E é assim, na humanidade, os homens foram fazendo caminhos para conhecer essa beleza da divindade. E, lógico, com crises existenciais muitas vezes, passando por noites escuras, não sabendo lidar com a dor, com o sofrimento, muitas vezes empunhando a ele a revolta, como se estivesse sendo punido. Mas se a gente for lembrar da definição de Deus e amor, não há punição. Há ações e consequências, há leis divinas que regem perfeitamente tudo. É a ação da lei, da ação e reação, né? E não existe nenhum efeito sem uma causa. E se nós estamos passando por algo, provavelmente nós somos responsáveis. Se não agora, em outras vidas. Então, todos os desafios que nós enfrentamos hoje estão relacionados à nossa própria consciência que está evoluindo, que está crescendo. Então há um aprendizado por detrás de tudo isso. Nada acontece sem que tenha algo lá atrás que nós tenhamos feito. Então nós estamos, na verdade, nos corrigindo diante dessa lei infinita, desse amor infinito, para encontrar o nosso próprio ser, para encontrar essa paz que vem de dentro. Porque quando nós começamos a compreender a essência divina e que ela permeia tudo no universo, desde os astros, constelações, multiversos, estrelas, planetas, aí vindo para o nosso planeta, né? A natureza presente, os seres vivos, o sol, os ciclos, toda essa magnitude imensa do micro-macrocosmo em que ele está presente, imagina a força que existe, o poder que existe dentro de nós. Basta olhar o nosso desenvolvimento desde a época que a gente foi inseminado no útero da nossa mãe. Todo esse crescimento até hoje. Essa potência que temos dentro de nós. E a gente passa, às vezes, encarnações e várias encarnações para compreender a magnitude dessa luz, a magnitude do que nós somos, do que nós fomos criados e da perfeição que rege o nosso ser, o nosso corpo material, por exemplo, que independe da nossa vontade, funciona perfeitamente, né, quando nós sabemos cuidar.
Então aqui ele fala muito desses caminhos, da reconciliação, da aceitação, desses encontros. No segundo capítulo ele fala de 9 caminhos para a paz quintessencial. E eles descobrem assim perfis psicológicos de cada um, né? Porque ele é um psiquiatra. E o desafio de cada perfil psicológico para encontrar Deus. É bem interessante. Eu gostei muito dessa parte. E aí ele vai e fala do autoencontro, que quando nós encontramos a nossa essência, a gente se aproxima mais de Deus. Fala de paz, de serenidade, de compaixão. E lógico, tem lá para frente, nos capítulos lá adiante, todos aqueles que fizeram a paz com Deus através da autoaceitação, do autoamor, do perdão, eles encontraram um objetivo maior na vida. E quando fizeram as pazes com essa essência, na aceitação das provas, na aceitação da vida, na compreensão de algo muito maior, e nessa paz e plenitude, onde você se dissolve no ego, né? Dissolve o ego, dissolve o eu, para se integrar com tudo, com a natureza, com o meio ambiente, com os animais, com os seres vivos, com a tua essência, com o olhar do outro. Você vai desenvolvendo sentimentos de auto-amor, naturalmente nasce a compaixão, a compreensão e um sentimento profundo de pertencimento. Você não se sente mais sozinho, porque a tua companhia te preenche de um amor tão profundo e que você começa a abrir o seu chakra cardíaco e expandir esse amor em forma de compaixão e serviço. Nasce aquele sentimento, como Paulo sentiu vendo Cristo, que era a maior energia representante do amor divino que já esteve na Terra. Quando ele se ajoelhou cego para as coisas da matéria, e o espírito iluminado para as coisas de Deus, ele disse: Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? Porque quando esse sentimento de amor e plenitude te preenche, a compaixão ela acende e você se desintegra. E a vontade é servir e amar a todos, a tudo. Então você olha para um ser vivo, sente amor e compaixão e vê a força, a beleza de Deus. Olha para uma árvore, você abraça, se integra, sente a vitalidade da força que está vindo da terra, que está te conectando à terra e ao mesmo tempo expandindo os galhos que te levam aos céus infinitos. E cada pequeno detalhe, cada flor que desabrocha, cada cor e beleza que a gente vê na natureza é a energia de Deus que a gente sente. Quando pegamos uma criança no colo, aonde nós vemos beleza e luz, a presença de Deus. E vejam que interessante. Tem uma outra frase que diz assim: Deus é real e Ele se deixa ser tocado através das pessoas. Olha que lindo. Então, quando aquele que encontrou Deus expande a consciência, a gratidão e começa a ir para o sentimento da compaixão e do servir, ele se torna Deus agindo na vida de cada um. Por isso, o Espiritismo nos conduz à reforma íntima, ao autoencontro. E a sua frase mais essencial é: fora da caridade não há salvação. Não no sentido teológico da salvação, como foi colocado pela igreja, né?
respeitando todas as crenças, mas a igreja com alguns dogmas dizendo que fora da igreja não havia salvação. Não, fora da caridade e do amor. Porque a salvação, ela está associada diretamente à sua transformação. Porque ninguém salva ninguém. Não. Você amplia sua consciência, encontra o amor divino e eleva um degrauzinho na tua escala evolutiva. Nós somos os únicos responsáveis e condutores da nossa própria vida. Nós somos os únicos que podemos nos salvar e nos encontrar. Mas a partir daí, nos tornamos sementes de Deus. E começamos a agir no coração de cada ser humano. E quando eu vejo os nossos irmãos que sofrem, seja em qualquer condição que estejam, nós sentimos o campo de vibração que está associado à dor, ao sofrimento, ao ódio, à vingança, seja lá qual for. Por exemplo, quando a gente vê o trabalho de morador de rua, e às vezes a gente percebe, observando de longe, né, onde eles estão, como eles estão vivendo, eu cheguei a sentir a energia, a frequência que está sendo emanada ali. A gente sente quando está de frente com alguém que exala raiva, ódio nas palavras. Você sente a frequência. Então, a vibração está inconstante. E essa alma está totalmente desconectada dessa sua fonte de luz interior. Ela não está conectada nem com ela e muito menos ela sente a presença divina que existe, que está dentro dela. Então ali é como se ela tivesse arrancado os olhos. Tem uma descrição que fala disso, dessa ausência do sentimento de Deus. Está na escuridão. E é incapaz de sentir a energia do amor, do acolhimento que está ali presente. Vejam que os espíritos falam que nos trabalhos de caravaneiros à noite, os espíritos de luz envolvidos numa energia de profundo amor dificilmente são percebidos e sentidos por aqueles que estão ausentes no sentimento divino e da proteção de Deus, que não sentem mais, que se distanciaram do amor de Deus. Então, é uma questão também de frequência, de elevar a sua frequência. Quanto mais elevamos a nossa frequência no sentimento de amor, de compaixão, de fraternidade, de solidariedade, de perdão, de resignação, de compreensão, que nós elevamos os nossos sentimentos, consequentemente, nós vamos galgando o caminho da energia suprema. E quando nos dissolvemos, como eu disse, né, do nosso ego, do nosso ser, e desintegramos nessa energia da unidade, nós sentimos o quanto somos amados, o quanto somos amparados, o quanto cada célula nossa vibra em conexão com a natureza, com os seres animais, com a vida, com a chuva, com o sol, com a terra, com o outro. E vamos em direção sempre de ser essa luz de Deus a espalhar um pouco mais de amor aqui na Terra, onde nós estamos encarnados nesse momento. É muito lindo, gente. É um livro que eu recomendo. É uma leitura que eu dá vontade de a gente fazer várias vezes, não é uma vez só. Assim como o Livro dos Espíritos, né, que tem passagens lindíssimas. E a espiritualidade sempre nos convidando a sentir mais Deus em nós. Aquela hashtag Somos Um, ela é muito verdadeira.
E aqueles que sentem essa vibração e essa energia se conectam com tudo, com todo. E vivem em serenidade, independente do que acontece no mundo externo, independente do que acontece à nossa volta, independente das provas que tenhamos que passar, nós estaremos sempre com Ele. E para encerrar, eu quero deixar uma frase que tem no livro aqui maravilhosa para vocês refletirem um pouquinho mais. E ela diz assim: dia virá em que depois de sentir a força do vento, das ondas e das marés, dirigiremos a força do amor para Deus. E nesse dia, pela segunda vez na história do mundo, o homem descobrirá o fogo. É linda a analogia de Pierre Teilhard de Chardin. E é isso, e nessa paz de Deus, nessa paz desse amor infinito, eu deixo aqui minha dica de leitura desse sábado e espero que todos vocês possam sentir essa presença, esse amor infinito que está aqui e habita em cada pedacinho de nós. Muita paz, um ótimo final de semana e uma ótima semana para todos vocês. Beijo no coração.